vontade de viver viajando, de fazer uma grande tour aí pela Europa ou por qualquer outro continente, mas o exemplo que a gente vai dar hoje aqui é falando mais de Europa. Fique aqui comigo nessa live que eu vou receber a Liloca, minha mentorada, que já tá há vários meses fazendo intercâmbio voluntário pela Europa. Ele já foi para diversos países, fez vários voluntariados. Ela vai contar essas experiências pra gente. Se eu não me engano, Liloca já passou por uns 5, 6 países. Vai contar como tá sendo. Liloca também trabalha online. E o que é muito legal, ela na verdade conseguiu esse trabalho enquanto ela já estava no voluntariado. E ela tá lá conciliando o trabalho dela online, ganhando dinheiro enquanto ela faz voluntariado. Então isso daí também é uma questão muito legal. Sei que tem bastante gente que busca isso, né? Ter um trabalho online enquanto tá fazendo o intercâmbio voluntário. E Liloca vai contar isso pra gente. Ai, que linda! Não se preocupe. Tudo bem? Agora, essa semana nevou um pouco, mas tá entre 2, 3, 4 graus, não tá mais negativo. Então, menos mal. E como é que tá? Você falou de neve. Como é que foi? Foi a primeira vez que você viu neve? Não sei se foi agora, mas foi nessa sua jornada aí de voluntariado ou você já tinha visto neve Eu fui antes? pro Chile há uns anos atrás, e aí eu fui conhecer a neve há uns anos atrás. Mas a mágica foi a mesma. Você tinha visto caindo do céu? Sim, eu tive a oportunidade de ver caindo do céu, mas no meu último dia daquela viagem pro Chile eu vi. Mas quando eu vi nevar aqui, que foi na Inglaterra, nossa, foi diferente, foi uma delícia. Foi com volume. Foi no dia que o Brasil perdeu a Copa, eu tava muito chateada. Aí eu falei assim, não, mas que bom, compensou meu dia. Com certeza. Nossa, eu tive um monte de mentorado que morreu aí de amor com a neve essa temporada da Inglaterra. Não, o frio foi de... A minha sorte é que minha host era um anjo na minha vida. Ela comprou meia pra mim, porque eu tinha meia térmica, mas ela falou assim, não, mas a sua não é boa, vou te comprar uma boa. Foi lá, me comprou. Eu sofri muito com as temperaturas negativas lá na Inglaterra. Sofri muito. Eu sou uma pessoa que sente muito frio, né? E olha que da terra do gelinho, né? Monte Alegre é uma das cidades mais frias aí da região, mas mesmo assim eu passo um perrengue, eu passo. Não, o frio é outro nível de frio, mas essa proteção é muito importante, né? Você ter meia térmica, você ter as roupas certas, eu já ajuda demais. Né? Tenho meia térmica, calça térmica, blusa térmica, mas comprar aqui é diferente. É diferente. É verdade. Eu acho que é não sei. Engraçado, né? Que parece um tricô normal. A hora que eu olhei, eu não dei nada pra amiga, mas salva vidas. Nossa, salvou meu dedo. Quando eu cheguei em Londres, esse ano tava muito frio. E aí eu fui na Uniqlo e comprei daquelas que é marca japonesa, diz que eles são cheios das tecnologias. Aí eu olhei e falei, meu, isso aqui exatamente. vai esquentar. E tinha os japoneses lá, eram meus vizinhos. E nossa, todo dia eles iam lá infernizar, né? Sinto uma falta deles tremenda. E eu falo assim, vocês não estão sentindo esse frio que eu tô sentindo? Ele falou assim, não. Não é possível. Estamos suave, tranquilo e acostumados. Eu sofri. Ô, pessoal, me digam se tá tudo certo com a nossa conexão. Teve alguém que comentou aqui que tava com um delay. Pra mim tá perfeito. Pra mim, eu tô enxergando você perfeitamente também. Pra mim tá ótimo também. Acho que uma das melhores conexões das últimas lives aqui que eu fiz. Mas... Mantenha. Cara, Olha, Log. Eu falei para os meus anfitriões que eu ia fazer uma live hoje e tal, pedi desculpa, né? Porque eu falei assim, caso eu fale muito alto, né? Porque eu sou uma tagarela, né? Vocês me desculpem lá. Eles foram lá, me compraram uma luzinha, porque a luz do quarto é muito escura. Juro? Nada. Tô com luzinha. Gente! Ai, olha só. Você viu que belezinha? Também. Que legal! Nossa, muito fofos. Muito bom.
E olha, Liloca, a gente não te apresentou. Aliás, eu te apresentei brevemente, mas se apresente aí rapidinho pra galera. Quantos anos você tem? De onde você vem no Brasil? O que você tá fazendo aí? Há quanto tempo, na verdade, você já tá viajando? Que eu já perdi as contas também. Por quais países você já passou? Dá uma Bom, meu nome é Lilian. Muitas pessoas me chamam de Lili, Liloca. Vários apelidos. Eu venho de Monte Alegre do Sul, uma cidade do interior, onde a senhorita Ana Cita está residindo no presente momento. Sim. Estou morando agora. Pra mim foi, eu falei, né? Eu falei que foi um amor quando eu vi você aí, que foi fora. E eu tenho 27 anos, comecei a viajar com 26. Meu intercâmbio eu comecei com 26. Uhum. E, bom, passei por 6 países. Calma aí. Não, 5 países. Nessa viagem foram 5 países. Eu cheguei em Portugal, fiquei um mês. Fui para França, fiquei 10 dias. Depois eu fui para Londres, fiquei 10 dias. Depois eu fiquei 2 meses no meu segundo voluntariado. Depois eu fiquei um mês na Escócia. Depois eu voltei para a Inglaterra, fiquei 2 meses. E agora estou aqui na Irlanda para ficar mais 2 meses. Caramba, esse segundo de 2 meses da Inglaterra, eu nem tchum, assim. Pra mim, você pra Irlanda direto? Pra... Foi aonde eu me encontrei com os japoneses. Foi lá na Inglaterra. É porque o que acontece? Eu comecei a viajar em junho. E eu não parei, foi pauleiro. Eu fui de uma viagem para outra, de uma viagem para outra. E aí fui para Paris, fui em show. Aí viajei para vários lugares. E aí eu ia dar 6 meses. Aí eu queria um lugar que eu ficasse mais tranquila, que eu não viajasse tanto. Porque estava chegando o Natal também. E aí eu queria um lugar mais assim para descansar, mais tranquilo. Para depois vir para a Irlanda e fazer o quê? Viajar para vários lugares de novo, porque era meu sonho vir para Irlanda. 10 dias. E você tá aí tem quanto tempo? Tá recente, então não viajei, não fui para muito lugar ainda não. Conheci só aqui a região. Esse fim de semana eu vou dar mais uma passeada e assim, como eu vou ficar 2 meses, eu vou viajando aos poucos, né? Não vou fazer as coisas muito apressadas, não. É bom, eu adoro esse estilo de viagem. Minha mãe e meu irmão foram pra Itália agora e eles ficaram uma semana. Aí eles chegaram hoje. Aí eu falei, nossa, eu já nem lembro mais o que é fazer uma viagem de uma semana para um outro país. Tipo, imagina a correria. É muito, nossa, na Escócia eu fiquei um mês e viajava todos os fins de semana. Nossa Senhora, chegou no final do voluntariado, eu tava acabada, porque não tinha folga, que eu trabalhava, ajudava no voluntariado, trabalhava, fim de semana viajava. Nossa, foi bem corrido. Mas também conheci tudo que eu queria. Mentira, tem muitos lugares ainda que eu quero conhecer na Escócia, vou ter que voltar pra lá. Vai ter que voltar ainda. Mas é muito bom, gente, vale a pena. A gente fala assim, porque a gente tá... Quando você sai pra viajar sem data para voltar, aí a gente vai se dando luxo de fazer as coisas devagar, de fazer as coisas com calma. Aí quando a gente entra de novo no modo da gente ter que viajar rápido, nossa senhora. É verdade, muita correria. É verdade. Nossa, eu fiz um plano, né, dos lugares que eu quero ir, que eu já deu certo de ir. Então eu fui vendo de acordo com as datas, né, que eu gostaria de estar, né? Então, gostaria de estar em tal evento. Então, eu deixei o tanto de tempo. Então, aí, pra eu ter um tempo de descanso nesse meio tempo, porque senão fica louca. Apesar que eu adoro bater perna. Nossa Senhora. Muitas coisas pra... Ai, gente, uma porrada aqui. Eu ouvi! Tem uma mesa do meu lado. Eu ouvi! Cadê? Ainda bem que não pegou naquele lugar que dói. Dedinho? Do cotovelo, não. Não pegou. Olha, louca. Tá, então você já tá... Não, já deu quantos meses? 7 meses meses que você tá aí?
7 meses, tá. E aí, sobre inglês, você saiu do Brasil com que nível de inglês? E como é que tá hoje nessa evolução aí de tá há tanto tempo? Você tá, eu acho que nesses últimos voluntariados que você fez, você acabou tendo bastante contato com a língua, né? Assim, menos com brasileiros, você falar português, e acho que você ficou bastante, conseguiu ficar bastante imersa, né? Muito imersa. Quando eu cheguei em Portugal, né, que eu falei assim, eu vou chegar num lugar mais tranquilo, né, para começar o intercâmbio no tranco, meu host, ele falou que ele queria falar inglês, que ele falou assim que é uma língua que ele estava acostumado, então ele falou assim que já, né, pelo menos se eu quisesse já ir treinando, eu achei ótimo. Eu saí do Brasil com inglês básico e vinha estudando, né, antes de viajar, faz vários anos que eu estudo inglês, mas é diferente. Eu também sinto que eu tenho um pouco mais de dificuldade para aprender inglês, não sei porquê, mas eu acho que com o inglês eu tenho um pouco de dificuldade. E eu cheguei com o básico, e lá em Portugal já comecei a exercitar o inglês, mas bem básico ainda. Então eu fui ficar boa mesmo quando eu imergi lá na Escócia, que lá na Escócia tinha eu e meus anfitriões, só falavam inglês e era o inglês que eu entendia perfeitamente. Então deu para eu pegar bem e de lá para cá, né, depois voltar para Inglaterra, também o tempo todo falando inglês. Então agora meu inglês ele tá muito melhor. Creio que seja inglês intermediário. Tenho muito que melhorar, com certeza, mas esse tempo de imersão foi excelente. Foi excelente para o meu inglês. Legal. E você teve... A galera geralmente tem muito medo de tipo, viajar com inglês básico e as pessoas tratarem mal, as pessoas não terem paciência. Muita gente fala, eu consigo uma vaga de voluntariado, mesmo se o meu inglês for básico, mesmo se eu não falar inglês. E como que foi a sua experiência, assim, desde quando você chegou, então, na sua primeira vaga lá, né, em Portugal, que você falava inglês com ele, e nas outras também, depois que você foi para a Inglaterra, como que foram as suas experiências em relação a você não conseguir entender, às vezes a pessoa fala com você, opa, não entendi, ou então você quer responder, né? Você não consegue. E como você sentiu em relação à paciência da galera? Muitos falaram para mim sobre os franceses. Você tem que chegar falando francês porque eles não gostam de quem não fala francês, blá blá. Não tive esse problema na França. Falava com o meu inglês bem ruim, né? Porque tava bem básico. E nossa, o pessoal tinha paciência, não tive problema. Tive mais problema com os idosos lá de Lisboa que falavam português do que com o pessoal que fala inglês. Eles têm... o pessoal, é lógico, você tem que, eu acho, na minha opinião, que a gente tem que aprimorar, a gente tem que tentar melhorar, né? Não tem que falar assim, meu inglês é básico e o povo tem que se virar. Não, tem que se aprimorar, lógico, né? Tem que ir tentando melhorar, exercitar, né? Imergir na língua. Mas eu sempre coloquei quando eu ia buscar as vagas, eu sempre aplicava e colocava. Meu inglês é básico, mas eu estou aprimorando a cada dia mais, né? Buscando melhora. Então, não tive problema para conseguir por causa do inglês. Não, tinha, né? Sempre tem outras questões que a gente prefere ou não prefere. Mas a questão do inglês, eu acho que nunca foi um impedimento para os meus anfitriões. Sempre tiveram muita paciência. Quando eu não entendia, eu falava assim, não entendi. Eles repetiam. Mas eu acho que quando você tem vontade, é simples. Por exemplo, eles usam muito gesto. Então, você consegue entender as coisas, às vezes, pelo gesto. Então, só ter mais a coragem de dar cara a tapa e se esforçar. Às vezes cansa, né, um pouco a cabeça de tanto pensar, de tanto tentar entender, mas uma coisa assim que a gente sabe que é o que faz a gente tá sempre melhorando, né? Sim, se jogar
jogar mesmo, né? Eu acho que a gente tende a fugir da situação que vai colocar a gente em desconforto, né? Tipo, eu não falo nada da língua, eu vou me jogar lá. A gente tende a tentar fugir disso, mas na verdade é isso que vai fazer a gente evoluir, né? A gente realmente tentar falar, a gente tentar se fazer entender, né? Não é, não consigo, então eu vou me fechar. Sim, não, com certeza, com certeza. Eu acho que é mais você... Cara, lá em Sobridgeworth, eu tinha muitas palavras que eu repetidamente não lembrava. Eu marquei num papel, colei na parede. Falei assim, não, agora eu vou olhar todo dia que eu for dormir, eu vou repetir essas palavras que eram palavras que eu todos os dias, as vezes eu esquecia. Falei assim, não, eu vou lembrando e fui marcando, colando na parede toda noite. Eu ia lá, dava uma lidinha nos papéis que eu colocava na parede. E assim, eu acho que tem que buscar formas de aprimorar. Eu tenho muita dificuldade, então eu faço dessa forma. Às vezes, se você tem uma facilidade, você pode, por exemplo, fazer um curso online, né? Tem vários meios. O inglês eu acho que não impede de viajar. Sim, e você pode unir. E dá para unir também, né? Você fazer tanto um curso e também tá aí imerso e você vai acelerar o aprendizado, né? Inclusive, que cidade que você tá aí? Eu tô no condado de Galway. É uma vila, chama Athenry, que é do lado de Galway, é a última parada de trem antes de chegar no centro de Galway. Ah, tá. Entendi. Que massa. E a cidade aí, qual que é a sua vaga aí, né? É uma fazenda? É uma cidade? É uma o que fazenda. Você tá fazendo? Eles têm várias estufas enormes, assim, e eles produzem vários vegetais. E, por exemplo, eles também produzem geleias desses vegetais, ou molho de pimenta, tal. Então, alguns condimentos e os vegetais. E minha vaga é isso, eu fico lá no pomar fazendo as coisas. Eu achei ótimo, porque o pomar é quentinho. Isso que eu ia falar. Pomar não, estufa, eu confundo estufa com pomar. Dentro da estufa é quentinho, e aí eu fico trabalhando lá. A hora passa muito rápida, e são 6 horas por dia, então eu tenho 3 dias livre, sexta, sábado, domingo. E é muito bom. E aqui é a hospedagem, né? E a alimentação. Aqui não é ajuda de custo. Uhum. Tá, deixa eu só falar uma coisa. Eu vou até liberar os comentários aqui pra galera, porque o Bruno me mandou aqui agora que a minha conexão tá falhando. Pessoal que tá aqui na live, como é que tá pra vocês? Porque aí eu acho que eu vou trocar aqui. Eu vou trocar já, e galera, e vocês que estão aqui, me falem se melhorou ou piorou. Liloca, aguenta aí que eu não vou sair. Vai só dar uma pausinha pra eu botar o 4G. Peraí. Aí, entrou o 4G aqui. Vamos ver. Pessoal que está assistindo a gente aqui, manda aqui pra gente um comentário. Isso pra mim demora pra aparecer os comentários. Tá falhando. Mas o Bruno, segundo o Bruno, é a minha conexão. Leve travada. Mas leve travada. Eu tô te vendo. Me digam se melhorou, gente. Agora... tô te vendo bem agora. Como? Você não tava travando, só tava embaçado. Mas agora tá... tá meio embaçado ainda. Tá. A Dani perguntou, tá chovendo o dia inteiro aqui hoje, gente. Virou o tempo, do nada. Tá chuva o dia inteiro. Deve pode ser. Tá. Monte Alegre assim. Choveu, cai a força. Exato. O clima é muito louco. Uma delícia, que saudade. Que saudade da terrinha. Eu amo. Estou apaixonada. Ai, que bom. Ai, Ana, mora aí. Mora aí pra nós ser vizinha. Ai, eu e Bruno,
engraçado, porque a gente falou dos lugares que a gente morou por um tempo maior. Ai, aqui que é bom! onde a gente mais Voltem sempre! Voltaremos, meu, porque aqui é muito gostoso mesmo, é muito lindo, a gente tá curtindo muito a região. É claro que... Lógico, né? Eu acho que criar raízes nunca mais, pelo menos dá uma passeadinha, uma visitadinha. Exatamente. Mas aí, voltando pra cá, eu acho que aí pro Brasil a gente vai querer vir pra cá de novo. Deixa eu ver. Ó, o Bruno tá me mostrando o celular dele, pra eu ver como que tá. Que o meu tá... A minha conexão, pra mim, tá perfeita. Eu tô te vendo aqui, tô te ouvindo perfeito. Mas diz que a minha conexão tá ruim, mas amor, agora não tem muito o que fazer. Eu botei no 4G. A voz pelo menos tá boa. A voz tá acompanhando. Você tá me vendo muito... A outra tá melhor? Ixi, então tá, o pessoal tá falando que a outra tá melhor. Deixa eu voltar então pro Wi-Fi aqui. Aguentem aí, não sai. Tava menos pior. Agora eu tô te vendo nitidamente. Gente. Eu tô te Melhorou? vendo nitidamente. A minha gêmea é foda. Tá. Fala pra conhecer Socorro. Ai, Dani, eu tava até dando uma olhadinha. Sim, Socorro, tem raft, né? tem a gruta do Anjo, acho que é maravilhosa. Você tem que conhecer lá. Maravilhosa. Precisa. Preciso ir. Lá é lindo. Ó, a Jo falou que o meu ainda tá... Melhorou bem, eu tô te vendo nítida. Agora precisa ver os outros. Ó, se tá dando pra tocar, eu acho que tá dando pra ouvir bem, tá indo bem. Porque aí também, ó, não sei o que eu faço mais. Então, vamos lá. Vamos tocar aqui. Eu até me perdi aqui, louca, do que... e a gente tava falando da... A gente tinha falado das e dos hostels, falar inglês, né? E você tava falando aí da sua vaga que era quentinha. Na estufa, na estufa, porque a minha vaga anterior, ela era lá em Cartmel, que é uma cidade da Inglaterra. Eu tinha muitos afazeres fora, então tinha que construir, às vezes, ranchinho, cortar madeira fora, e nossa, era muito gelado. E agora trabalhando dentro da estufa, tô no céu. Teve uma vaga que eu tava na Inglaterra que eu adorava passar roupa. Porque tava frio pra caramba. Tem roupa pra passar? No vapor do ferro. Aí eu adorava. Gente, no frio é doido. E aí, então, nessa vaga você tá aí, né, nessa parte da estufa, ajudando no pegar os vegetais, acolher os vegetais. Agora tá na fase de replantio, né? Então a gente tá cortando as plantas antigas e para plantar sementinhas novas. Então a gente tá nessa fase. E aí vou estar plantando e tal, a plantinha nova. Tá nessa parte, não tá colhendo muito, porque acho que eu não sei como é que funciona na verdade. É verdade. Acho que não é época. Eu acho que não é época. Travou um pouquinho. Voltou. E beleza. E aí então você tem todas as refeições. Isso, e a acomodação. Exatamente. E aí aqui é perto, né, da estação de trem, então fica fácil de me locomover para Dublin ou para Galway ou para Cork, para as maiores cidades. É um lugarzinho legalzinho. E você já tá aí com o seu planejamento. Já tá tudo aqui já. Imagina, a Irlanda foi o primeiro país que eu imaginei fazer um intercâmbio na minha vida. Antes de tudo, de todo o planejamento, a Irlanda era o primeiro lugar que eu queria. Então, eu tô ansiosa para começar a conhecer os lugares. Que legal.
legal. É sonho realizado aqui mesmo. realmente Muito massa. A única dificuldade que eu tenho aqui é o inglês do pessoal da Irlanda. Pelo menos o pessoalzinho aqui da casa é um desafio entender eles. Que eles falam muito rápido e eles contam piada no meio da conversa, então para você apanhar é difícil. Agora eu tô pegando o jeito. Mas no começo eu falei assim, eu tô lascada, não vou conseguir entender nada nesses 2 meses. E você aí achou mais Nossa, difícil que a mais Escócia, difícil. então. Porque a Escócia é um lugar que todo mundo fala que é difícil, me falavam, nossa, você vai pra Escócia, o povo, você não vai conseguir entender. Fui até lá no norte, em Inverness, e entendia. Mas aqui na Irlanda, nossa, a hora que eu cheguei, eu não entendia o motorista do ônibus. Eu não conseguia entender o que ele falava. No começo foi difícil, Caramba. Mas agora eu peguei o jeito, agora eu tô entendendo o jeito que eles contam as coisas, porque aí eles estão contando a história, eles já mudam, faz uma piadinha no meio e volta, então agora eu tô pegando o jeito. É muito de acostumar o ouvido mesmo, né? Nada como uns bons dias. Né? Então, você vai, daqui 2 meses, você vai sair daí entendendo tudo, galera, com certeza. E aí você vai estar fluente em vários sotaques. Provavelmente. Eu falo 5 tipos de inglês. Não, vou colocar no meu currículo. Eu sou fluente em inglês, principalmente no irlandês. Isso é praticamente uma pós. Também. Uma pós, né? Formada em letra. E, Liloca, você falou então que você tinha ido para o Chile antes de sair para o intercâmbio. E de onde que surgiu, desde quando, essa vontade de fazer o intercâmbio? No Chile você foi só turistar. E aí você foi pro Chile já pensando que você queria fazer um intercâmbio ou foi no Chile que você descobriu que era legal viajar? Nossa, sempre a sensação do carro na rodovia, sabe? Sempre gostei. Só que era outra realidade, era muito difícil, tava na faculdade ainda, então não conseguia pensar muito nisso. No último ano de faculdade, eu comecei a pensar sobre isso. E comecei a procurar, né, os métodos para eu conseguir fazer esse intercâmbio. Fui atrás de agência, vi questão de au pair, fui ver várias outras questões, e aí que eu te encontrei. Que legal. Você chegou então em agência, ver au pair, e vários métodos de intercâmbio para estar viajando de uma forma de baixo custo, né? Mas a agência não tinha condições, e se eu viajasse seria por pouco tempo, não conseguiria viajar por muito mais que 3 meses. Então eu descartei, porque eu queria mais, eu queria ter esse contato maior. Porque é o meu estilo de viagem, o jeito que eu gosto é de estar imersa na cultura, viver o que realmente os nativos vivem. Então eu sempre gostei muito disso. Quando eu viajei para o Chile foi muito bom, mas eu senti falta disso, não tinha muito contato com o pessoal. Então eu vi que por mais que eu gostasse de turistar, que não era o jeito que eu queria viajar para sempre dessa forma. E aí, Sim. Quando eu encontrei, né, o seu método, né, o método intercâmbio voluntário, aí eu comecei a ver com outros olhos, porque era uma coisa que eu já identificava e que você me trouxe uma base, né, por onde começar, para onde ir, porque eu tinha aquilo na minha cabeça, mas eu não tinha uma base sólida de como fazer aquilo dar certo, né? De por onde começar e como chegar até lá, porque eu sou uma pessoa que gosta de me planejar muito bem, eu gosto de fazer as coisas com tranquilidade, com segurança. Então eu queria, mas ao mesmo tempo não sabia como.
E aí, quando eu te conheci, que foi que eu consegui colocar o pé no chão e solidificar aquilo que eu queria, né? Os meus objetivos, que era exatamente viajar da forma que eu tô viajando hoje. Que legal. Nossa, eu fico feliz que conseguiu eu fiquei deslumbrada, encantada quando eu te encontrei. Graças a Deus eu te encontrei. Ai, que bom. Eu fico muito feliz. E aí você falou que você gosta de planejar, de fazer as coisas tudo organizadinha. Como que esse processo de planejamento te ajudou a sair do campo dos sonhos, de tipo, eu quero fazer um intercâmbio, meu sonho é viajar, para você executar isso daí, para você conseguir, tipo, colocar em prática, tipo, fazer a parte do planejamento mesmo, de passo a passo. O que você acha que te ajudou? Foi um processo lento no começo, porque eu tinha né, aquela pessoa ansiosa que gosta de fazer várias coisas. Eu tinha muitos objetivos na vida. E eu não sabia em que momento que eu ia colocar o intercâmbio como prioridade. Então, eu fui aprendendo, né, através da mentoria, mas de uma forma bem rasa, a princípio. E aí, depois, quando eu coloquei data, aí que eu falei assim, agora é prioridade, e se eu não pegar agora para resolver essa questão, eu não vou cumprir meu objetivo, porque eu gosto de colocar meta na minha vida. Eu falo assim, até dia tal tem que fazer tal coisa. Então, quando eu coloquei data, aí eu falei assim, agora sim eu vou pegar, vou né, fazer a mentoria, vou pegar e me organizar. E foi o que eu fiz, porque desde o fim da universidade eu já comecei a guardar dinheiro. Mas sabia que aquilo ia ter um fim, mas eu não tinha solidificado quanto, né? Quanto eu ia gastar, o que eu ia fazer, para onde eu ia. Tava tudo muito raso. Então aí eu peguei a mentoria e aí eu comecei o passo a passo, de pouco a pouco. Aí eu fui colocando meus objetivos, minhas metas. E aí o Covid, ele veio e aí brecou tudo. E aí foi bom também, porque aí o Covid, ele... Lógico que não foi bom, né? Mas assim, foi bom também. Não foi bom, mas assim, o Covid, ele teve muitas consequências ruins no mundo todo. Então, fechou fronteira e várias outras questões. Então, fez eu mudar o meu projeto. E nessa mudança de projeto, eu consegui viver coisas que eu nunca imaginei que eu viveria. Então, é os males que vêm para bem. Sim, que no momento que a gente não entende, aí depois, quando conclui, a gente vê que aquilo precisava ter acontecido, exatamente. Sim. Mas que legal, Liloca, muito bom, meu. E é bem isso, gente. Vocês peguem aqui o exemplo da Liloca, que ela falou, a partir do momento que você coloca a data e que você decide, correr atrás. Porque muitas vezes a gente fica só assim, eu quero, meu sonho, um dia eu vou. Só que fica muito assim, eu vou. voando, né? Não, você eu não vou. Coloca data. Eu vou, mas não faz nada para mudar o dia de hoje, né? Exato. Que nem a história do ano que vem eu vou emagrecer. Não vamos falar sobre isso, não. E aí... Não, essa parte a gente deixa. Essa história. É foda, né? Fazer intercâmbio. Eu tenho... A minha sorte é que eu tenho o meu personal online. Ele fica no meu pé. O tempo todo ele fica no meu pé. Mas a alimentação muda a cada viagem que eu vou. Então, na Escócia eu comia muito pão, engordei 4 quilos. E não tinha tempo de treinar. Aí depois eu comecei a ter um tempo para treinar. E aí eu comecei a colocar o treino na minha vida. E depois parei. E assim por diante. É um tal de oscilação da vida fitness. Mas ele continua no meu pé, é uma belezinha. Entendo. Ainda bem. Ainda bem que tem ele, porque realmente é difícil. Mas, gente, é isso. Coloquem aí como meta, já tracem uma data. Às vezes a data não vai ser exatamente a data que você colocou inicialmente, mas ela vai servir como um guia para você, né? Ela vai te dar um norte do que você tem que fazer para você chegar naquela data e você ter seu sonho
já concretizado. Senão a gente só vai empurrando Exato. e a gente nunca faz. Exatamente. Calma aí, tá ruim, amor? Baixo. Tá baixo? A minha tá baixa? Não dá, não tem como. Não, eu acho que é a minha mesmo. Eu tô falando que tá meio... O som tá baixo. Deixa eu chegar mais perto. Também tô com a minha cara traquinas aqui, ó, bem na cara da câmera. Eu vou ver se assim fica melhor, mas não sei. Eu acho que não deve ser o volume, porque, tipo, eu faço live todo dia daqui, ninguém reclama. Eu acho que deve ser a conexão mesmo. Melhorou alguma coisa, amor? Não? Você acha que eu saio sempre de novo? Tá muito ruim? Não? Não tá. Acho que não tá bom, eu posso sair e tentar pôr no modo avião. Você acha que vira? Não? Realmente tá travando, mas, ô Johnny, vocês estão me entendendo? Dá pra entender? Porque é louco, Liloca, porque pra mim tá ótimo eu e você, mas o Bruno tá falando que nada, eu te escuto muito bem, mas às vezes você dá uma travadinha na imagem. Ah, tá. Tá dando pra seguir. Beleza, Jô, obrigada. A Laire, 17/2 embarca com a aventuria. Partiu, Laire. Muito bom, muito bom. E, Liloca, sobre a comunidade, que a gente falou de planejamento e que é muito importante você colocar tudo, suas datas no papel, fazer todo o seu passo a passo. Em relação à galera, e você fez voluntariado com as meninas. Inclusive o Bruno falou que você vai encontrar a Cíntia Vanessa. Então, eu nessa trajetória eu encontrei vários, né, fiz várias amizades. E eu, lá em Bridgeworth, né, tinham vários mentorados da Ana, e eu fiz muita amizade com a Vanessa, com a Cíntia, com a Yasmin. E aí, eu vi aqui, ó, lendo as perguntas. Desculpa. Aí, déficit de atenção, sorry. Então, aí eu fiz muita amizade com elas e a gente meio que tá fazendo um trajeto parecido. E que... Então, vocês se encontraram porque na Escócia. Aí a gente eu tava na Escócia e elas foram pra Escócia, aí a gente se encontrou lá. Aí elas vieram aqui pra Galway e aí eu tô aqui, aí eu acabei de chegar. E eu falei assim, a gente vai se encontrar. Então a gente já tá marcando de fazer rolê junto, porque tem que aproveitar, né? E antes de... elas estão aí mesmo, aí na Galway, exato. E aí antes de eu sair, antes de eu ir pra Escócia, eu fui pra Londres, né, pra pegar meu busão. Aí eu encontrei a Yasmin lá e a gente fez um rolezinho, eu fiz um rolezinho com a Yasmin, aí eu fui pra Escócia. E assim, a gente vai se encontrando do jeito que dá. Que é muito bom, né? Ai, que legal. Quando a gente fez aquele encontro, né, dos mentorados em Londres, a gente, né, fez amizade com várias pessoas, com a Joelma, né, com as outras meninas, e a gente fez um laço tão gostoso que agora a gente dá dica, recebe dica, eu falo assim, você foi para tal lugar? Fala para mim como que é. Aí os outros perguntam, e aí, como que foi a imigração? E um cuida do outro, todo mundo se ajuda, e é muito bom, porque aí a gente consegue passar dica, receber dica e fica muito mais gostoso a viagem quando a gente encontra amigos assim. E lá, cara, bom, a gente tava falando da nossa comunidade, da galera se encontrando, verdade, que aí apareceu Vanessa aqui, falou vamos nos ver, então era justamente isso, né, de ser muito legal a gente ter, e isso daí, Loca, você vai ver, só vai aumentar, só vai crescer, porque conforme você vai andando, vai conhecendo a galera, você vai criando laços, né? E aí todos os países que você for passando, muito, muito bom, porque aí você não fica sozinha, não se sente sozinha, né? Exatamente. Nossa, é muito bom. E eu falei para as meninas na época que né, não é bom a gente ficar falando português, né, tal, né? Porque a gente encontra brasileiro, a gente acaba falando português. Mas eu encontrei elas num momento muito bom, porque fazia meses que eu estava viajando sozinha. Então, eu queria um pouco do contato brasileiro caloroso, sabe? Sim. E então, para mim foi ótimo. Nossa, foi ótimo. Eu encontrei elas no momento certo mesmo, que aí eu precisava
daquele aconchego brasileiro. E aí a gente, né, fez passeios juntas e várias coisas a gente fez junto. Foi muito bom. Foi muito bom. Aí depois a gente seguiu cada um o seu caminho, voltamos a exercitar nosso inglês. E aí, mas de qualquer forma, a gente não perdeu esse vínculo, esse laço muito gostoso. Muito legal. E dá pra ir mesclando. A gente tá viajando, tipo, a longo período, né? Sem data pra voltar. Dá pra você, deu saudade. Aí você se junta com os brasileiros. Aí depois, não, deixa eu voltar aqui que eu preciso melhorar o inglês. Aí você entra em imersão. Depois você vê a galera de novo. Dá pra ir mesclando. Com certeza. Mesma coisa com as vagas, né? Às vezes você fala vaga, eu quero uma vaga super agitada, balada e tal. Aí depois você cansa disso, você quer uma vaga na fazendinha. Eu tava falando com a Yasmin e a Fer, eu fiz live com ela semana passada. E aí elas falaram que elas viajaram, bateram perna, foram para um monte de países, aí elas estavam cansadas e pegaram a vaga na Eslovênia, que era justamente no meio do mato, no meio das montanhas lá, para descansar. E aí, exatamente. Exatamente. Gente, não, aqui na Irlanda eu falei que eu, né, já fazia um tempo que eu estava parada, então agora na Irlanda, agora eu vou bater perna de novo, porque eu tô sentindo falta disso. Do movimento. Tô sentindo falta do movimento. E aí agora eu vou bater perna de novo. Ó, Vanessa, agora vocês só vão conversar em inglês que ela tá fluente. Isso aí, agora a gente vai passear, vai fazer os rolês, a gente só vai falar inglês, porque todos nós estamos fluentes. Um nojo. Será que vocês são nativas aí? A gente... Inglês e escocês ainda. Tchau! Liloca, conta um pouquinho das suas outras experiências. Então você falou um pouquinho dessa daí que você tá. Em Portugal era hostel, né? Que lá era mais badaladão o negócio. Não era hostel? Não, era uma... Eu sempre pego jardim. Adoro pegar mato. Eu era uma chácara, também cuidava do jardim lá, fazia alguns trabalhos no site dele. E aí, como era 5 horas, né? Então eu trabalhava no período da manhã e passava a tarde inteira na praia. Eu acho que é por isso que eu tava achando que era hostel. Era badalado. Curtia praia. Eu acho que foi um dos melhores lugares que eu fiquei. Por isso que eu falei que o Covid me deu de presente o Algarve. Porque eu passeava para todo lado. Eu conheci praticamente o sul inteiro de Portugal. Que é a coisa mais linda. Acampei, ia pra praia todo dia, andava de bike, me exercitava. Cara, eu tava um orgulho aquela época lá, aquele verão 40 graus. Nossa, uma delícia, uma delícia. E então aquela vaga era de segunda a sexta, 5 horas por dia. E aí eu ficava na cidade de Lagos, que é onde tem as praias que eu considero mais bonitinhas. Mais lindas. E aí de lá eu viajei, ia para Portimão, ia para Sagres, para as outras cidades vizinhas, e era tudo de bom. Aí depois você foi para França, que foi só passear, você foi passear. No Lollapalooza, foi? Eu fui, na verdade, eu coloquei a Paris nos meus planos porque teve o Lollapalooza, então eu coloquei o Lollapalooza nos meus projetos. Não conheci Nazaré em Portugal, porque eu tenho medo de mar, tá? Me perguntaram ali, eu tenho medo daquele mar de Nazaré que não amei. Nossa. E aí, então, E aí eu fiquei 10 dias lá na França e fui nos meus shows que eu queria, visitei tudo que eu queria, e aí eu fui para Londres. E aí eu fiquei um tempo lá no centro de Londres mesmo, num Airbnb. E depois eu fui para minha vaga lá em Sobridgeworth, que também era tudo de bom. Que foi lá que você ficou 2 meses, né? Fiquei 10 semanas. E lá eu lembro que você morava numa caravan também. Isso, exatamente. Lá a gente tinha ajuda de custo, então a gente tinha hospedagem, que era a caravan, e aí a gente recebia 40 libras por semana, e que dava pra gente comprar a nossa comidinha, fazer a nossa comidinha, sobrava pra gente passear. Dava pra beber uma cervejinha e comprar comida.
E sobrou e deu para levar aquele dinheirinho lá para a Escócia ainda. Ai, que ódio. Deu. Nossa, foi maravilhoso. Eu falo pra galera, às vezes escuta falar assim, 40 libras por semana. E fala, nossa, a gente tem que pensar com os 40 reais, né? Que 40 reais realmente não é mais nada. Mas é completamente diferente, né? 40 libras por semana a gente faz Imagina, aqui você comprar meio quilo de carne por 2 paus. Exatamente, eu comprava lá no Aldi, 1,98, era uma coisa assim, né? Aqui tava 2,80, acho que tava o meio quilo de carne vermelha. Às vezes tava mais barato do que carne de frango. Sim. É uma beleza. Exatamente. Comia carne adoidada. Gente, é bom até pra galera ter como base de comparação, porque quando vocês forem procurar as vagas de vocês encontrarem as vagas com ajuda de custo, aí muitas vezes vocês vão olhar 40 libras, 50 libras por semana, você acha que não é nada, mas fique tranquilo que é bastante. Viu? Dá para comprar, né, o que precisa e sobra ainda, né? Lógico, se você não fizer aquela compra mirabolante, a gente comprava na medida também, não comprava exageradamente, assim. E a gente passeava muito com o dinheirinho da ajuda de custo. Deu até pra comprar o Pandinha, no meu caso. Jura? Que delícia. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. E aí, dessa daí, então, você foi pra Escócia. Na Escócia também era fazenda, né? Lá era uma fazenda, era um castelo. E aí eu também cuidava, foi época de outono, então tinha muita folha. Todo dia pegava muita folha, carretas e carretas de folha. E lá eu fiquei um mês, também era 5 horas por dia, de segunda a sexta. E aí lá eu recebi alimentação. Certo. E lá eu lembro que você também. Foi lá que você tinha um relacionamento muito legal com seus anfitriões, que eles eram bem fofinhos. Era nessa vaga que eles eram muito fofinhos? Não, lá foi a vaga que eu menos gostei, assim, na Escócia. Eles não eram muito legais, assim. Aí onde que são esses daí, então, que eu acho que. Não, foi na. Todos os outros. Tá. Todos os outros. Mas lá em Cartimel, cara, elas são tudo de bom. Não tem que falar. Lá em Cartimel era uma fazenda de cavalos. Então, cara, foi terapêutico pra mim. Eu ficava lá tratando dos cavalos, tratava das ovelhas. Quase que eu trouxe as ovelhas debaixo do braço. Nossa, cara, eu falei, quando chegar no Brasil, eu quero ter uma ovelha. Porque eu me apaixonei pelas ovelhas de lá. Eu tenho foto de todas as ovelhas. Eu tirei foto Eu acho que de é essa vaga que eu tô confundindo. Que eu lembro de ver você com as ovelhas. Eu tava achando que era da Escócia. Nossa, eu me apaixonei por aquela vaga. Eu tava com medo, porque Natal, fim de ano, é uma data que a gente tá sempre em família, né? E eu tava preocupada com isso, porque minha família sempre se junta, né? Em todos os momentos, né? Aniversário tá junto. E eu tava preocupada. De ficar muito, né? De me sentir, muita saudade. De me sentir solitária, de sentir saudade de casa. Elas me acolheram de uma forma, mas de uma forma, me deram presente de Natal, me levaram para escolher presente pro pessoal junto. E a gente assistia filme todos os dias, todo mundo junto, sabe? Então, jantava todo mundo junto. Então, foi um... Nossa, elas me trataram como filha. E eu fui embora de lá, lógico, né? A gente sempre vai com esperança do próximo lugar ser legal, porque a gente sabe que vai conhecer muitos lugares bons. Mas eu saí de lá com o coração apertado, porque, nossa, elas foram tudo de bom pra mim, tudo de bom. O lugar que você quer ficar. Que, tipo, moraria lá de boa, porque elas, nossa. E foi engraçado, porque eu tive um contato próximo com uma idosa. E fazia muito tempo que eu não tinha esse contato próximo, porque eu não fico muito próximo dos meus avós. Então, e o contato mais próximo que eu tive faz um bom tempo atrás. E eu tinha que lidar com essa idosa todo dia. E ela tem demência vascular. Só que não é tão avançado, mas ela tem os esquecimentos dela. Então, foi muito bom que porque
eu não sei, eu acho que eu tinha que exercitar minha paciência com ela. E às vezes ela ficava brava comigo, sabe? Por motivos aleatórios. E, e eu percebi que, sabe, que a gente pode ser melhor, assim, a gente pode ter um pouco mais de paciência com os idosos, ter um pouco mais de paciência com crianças, né? Que são pessoas, né? São mais vulneráveis. E foi uma experiência muito boa. Tanto é que quando eu fui embora de lá, ela chorava. Ela chorava e eu não sou uma pessoa de chorar muito, mas eu falava assim, fica tranquila, eu vou te mandar mensagem, eu vou te mandar mensagem. Ai, eu, porque manteiga derretida, já ia chorar muito junto, com certeza. eu não choro muito, mas às vezes eu choro, mas assim, ela... cara, eu fui embora com o coração apertado, porque foi tudo de bom, foi tudo de bom. Aquela vaga em Cartimel foi tudo de bom. Aí eu cheguei aqui, eles são muito legais também, não tem o que dizer. Eles são muito belezinha. A gente almoça junto, toma café junto e janta junto. Ai, todos legal. E aí é um casal também. É um casal. Lá eram a mãe e 2 irmãs. Uhum. E eram só mulherada. Que legal. E aqui é um casal. E eles têm 4 filhas, mas é só 2 que ficam mais por aqui. E aí eles são muito legais. Ela coloca comida no prato pra gente, assim, ó. No primeiro dia eu fiquei tão sem jeito. Ela coloca comida no prato e dá o prato pra você. Você vai comer. Come, filha. Come que você não tá gordo o suficiente, come mais. Legal. E essa vaga a vaga da senhorinha, que é a vaga que você tinha os amigos do Japão lá? Sim, a vizinhança. Eu falava vizinhança. Era 1 escocês e 2 japoneses. Cara, era risada toda vez que a gente se encontrava. Toda vez. E o escocês, ele era meio esquentado. E aí, quando a gente ia pro pub... Aí eu ficava meio apreensivo, porque dá 2 minutos, o escocês gosta de jogar uma jarra na cabeça do outro, assim, sabe? E aí, ele era protetor, assim, ele protegia a gente e tal. Nossa, era muito bom, Sinto uma falta deles, porque a gente fez uma amizade muito gostosa. Eu amei seus vídeos com os japoneses. E tem mais pra postar, é que eu não tenho tempo. Nossa, que louca. Eu vou postar. Muito bom, meu. Nossa, eu amei. Muito legal de ver. E como que você tá sentindo? Isso é importante, não tinha te perguntado. Mulher viajando sozinha. E aí, como que você tá sentindo isso? Tipo assim, você chegou aí na Escócia, na Escócia não, na Irlanda, na casa de um casal. Aí tem o homem, tem a mulher. Ou então você foi para esse outro lugar que você tinha os amigos que eram tipo, 1 escocês e 2 japoneses. Como que você se sente sendo mulher? Se sente ameaçada? Se sente com medo? Como que você tem se sentido nessa jornada? Lógico. Eu comecei para eu começar a fazer esse intercâmbio, eu busquei as melhores formas e as mais seguras para eu sair de casa, né? Para eu sair de casa e viajar com segurança. Antes de vir, eu já me planejei de uma forma segura, vi métodos mais seguros. Então, a gente, não só como mulher, mas também como uma viajante sozinha, a gente procura os melhores métodos para se sentir segura. Nunca passei por perrengue nenhum com relação à segurança. Tomei, lógico, a gente toma algumas precauções, mas são precauções que acho que qualquer pessoa tomaria, né? Questão de dinheiro, né? Porque hoje em dia tem batedor de carteira para todo lado e para qualquer um, né? Então, sempre tomei todas as precauções de segurança, mas nunca me limitei por causa disso, por ser uma viajante mulher sozinha. Certo. Nunca me limitei. Sempre procurei lugares assim que eu me sentisse bem acolhida, consegui encontrar esses lugares e nunca passei por perrengue, até agora, graças a Deus, que mantém assim, por perrengues que eu me sentisse insegura ou coisa parecida. Muito bom, interessante. O Wildner falou, acho que no Brasil é mais perigoso. Com certeza, Wildner. O Brasil infelizmente, mas me sinto muito mais insegura aqui do que nos países, pelo menos os países aí da Europa que você passou e que eu conheço também. Nossa,
nem comparo. Me sinto bem Minha mais... amiga, eu tenho uma amiga que ela estudou aqui em Galway há muitos anos atrás, então ela me passou várias dicas, tal. Ela ficou muito feliz quando eu falei que eu ia vir para cá. E aí ela falou assim: "E fica tranquila, viu? Se você sair da balada 11 horas da noite, meia-noite do pub, fica tranquila. Eu andava sozinha e não tinha problema. Os beldos só chamavam pra beber mais, não tinha nenhuma forma de assédio. Tipo, volta aqui pra beber. Volta, vamos beber mais. Não tinha. Eu falei assim: eu acho que eu não vou andar sozinha, né? No pub, né? Coisa parecida, mas é bom saber. Muito bom. Com certeza. Dá uma tranquilidade a mais. Lógico, com certeza. Aí você sai com a Cintia e com a Vanessa. Aí vocês vão tudo doido nos pubs. Eu acho que eu sou a única que fico mais doida. A última vez, vou até falar mal vou até falar um negócio, não sei se as meninas estão aqui. Foi aniversário da Cíntia, aí a gente inventou de tomar uísque escocês. Nossa senhora. Eu e a Cíntia ficamos, nossa, meio... Sobrou pra Vanessa, cuidado. Sobrou pra Vanessa, coitada, mas eu ficou meio alegria. Mas foi legal, foi muito bom. Faria novamente. Da experiência, tomando uísque escocês no aniversário na Escócia, ó. Pra sempre. Não vai mais esquecer isso daí. Foi exatamente isso que eu disse. Você precisa. Agora eu falo. Liloca, como que estão os gastos aí? Você tá aí nessa vaga. Essa vaga você não tem ajuda de custo, né? Não. E aí, não tem ajuda de custo. Quanto que você gasta por dia? O que você precisa gastar nessa questão da... Vou falar só dessa vaga, que se a gente for falar de todas também... É mais ou menos a mesma base, né? Mas vaga tem custo. Por dia eu não gasto nada, né? Zero. Se eu não sair, eu não gasto nada. Mas, por exemplo, o voo de Manchester para Dublin ficou muito barato. Só ficou um pouco mais caro porque eu tinha que despachar minha cargueira, né? Minha mochila. Mas o voo, somente o voo, é 18 libras. Nossa. 18 libras a gente pagava para ir de Bridgeworth até Londres, que era 40 minutos de trem. Então era muito barato. Para eu ir daqui até Galway é 4 euros. Nossa, então, muito barato. Então é bem tranquilo. E por exemplo, se eu quiser ir para Dublin de ônibus, é menos de 20 euros. Então, o que eu vou gastar aqui vai ser com os passeios que eu vou ter. Os gastos mais caros de uma viagem, né, que seria hospedagem e alimentação, eu não pago. Então, por dia eu não pago nada. Eu só vou pagar se eu passear. Só quando você escolher viajar, né, para os outros lugares. Por exemplo, eu tenho aqui, né, porque eu tenho minhas planilhas, né, deixei até aberto porque eu sabia que você ia perguntar alguma coisa. E lá em Cartmel eu não passei, né, que eu resolvi ficar os 2 meses mais quietinha, né, sem ir para... E acabei passeando, mas aí ela ia junto com a anfitriã, então não pagava nada. Sabe quanto que eu gastei? Quanto? 10 semanas. 10 semanas, 2 meses e um tanto. 2 meses e meio. Eu gastei 97 libras. Isso assim, com tudo. Contando tudo que você lá. Alimentação, transporte e o trem para ir para chegar lá. Caramba! E foi o mais caro. O mais caro foi o transporte para chegar lá. E mesmo assim, 2 meses e meio, 97 libras. Que vai dar 700, no Algarve? 700 reais, vai por aí. Nem isso eu acho que tá hoje. Eu tenho aqui 587 reais. 587 reais em 2 meses e meio. Caramba. Olha, gente, vocês estão vendo? A galera fala assim, não, que o custo de vida vai ser mais caro. Eu falo, não vai, porque você não vai pagar aluguel, você não vai pagar água, não vai pagar energia, não vai pagar parcela de carro, gasolina. Por exemplo, que a gente tem. Só Bridgeworth, também fiquei 10 semanas. Lá tinha ajuda de custo. Lógico, lá eu abri a mão, né?
Lá eu resolvi gastar, porque... Mas não você gastava o dinheiro da ajuda não de por custo. causa da ajuda de custo. Eu resolvi gastar porque eu precisava. Então, eu tive que comprar um celular, eu comprei minha cargueira, comprei coisas caras. Então, se eu for descontar essas coisas que eu comprei, sobrou R$ 370. Tipo, lucrou com a ajuda de custo. Lucrei R$ 370 em 10 semanas. Caramba. Meu, gente, muito bom. Ainda bem que você tem tudo anotado, Liloca. Eu tenho. Eu tenho Liloca tudo. é a mais organizada financeiramente de Eu todas. sou contadora, né? Contadora é a doida das planilhas. Então, eu tenho tudo. Quando eu estava no Algarve, também não gastava nada praticamente no dia. E eu chegava na praia, eu falava assim, nossa, não gastei nada hoje. Vou comprar um picolé, 2 euros. Era isso. O gasto do dia. Era aquele meu gasto no dia. Exatamente. Ó, a Joelma colocou assim, ó, chegamos no Brasil tem 15 dias e já gastamos quase R$ 1.000 só de comida e bebida. Então, exatamente. É um choque. Exatamente. A realidade é outra. A realidade é totalmente diferente. Ó, gente, a Jo, que vocês não sabem, né? A gente tá falando aqui como se todo mundo conhecesse a Jo. Mas a Jo é uma namorada também. E ela também tava fazendo intercâmbio voluntário. E aí a Jo ficou lá. Jo, acho que você ficou uns 7, 8 meses, né? Por aí. Acho que ela ficou lá pra Europa e agora chegou no Brasil de volta. E, ó, 15 dias já vai R$ 1.000, já facinho. Nossa, é muita diferença, não? Mas o tempo que eu fiquei em Londres, eu gastei muito mais. Os 10 dias que eu fiquei em Londres, eu gastei muito mais, né? Do método tradicional de viagem, né? Eu gastei muito mais do que o tempo que eu passei, que foi 5 semanas que eu passei no Algarve. Então, lá, turistando mesmo, né? Eu fiquei 10 dias estando. Então, eu gastei muito mais. Muito mais do que eu gastei no Algarve ficando 5 semanas. Sim, olha só, gente, muito massa. Vocês têm medo do custo de vida ser alto, é o que eu falei pra vocês. E, ó, sem nem contar a vaga com ajuda de custo, né? No caso, vaga com ajuda de custo, a Liloca lucrou 300 e poucos reais nos 2 meses e meio. Torrei tudo lá na Escócia, mas lucrei pelo menos no tempo que eu fiquei lá. Sim. Muito massa. E aí na outra vaga, 2 meses e meio e gastou, tipo, 500 e poucos reais nos 2 meses e meio. Gastei 97. E gasto. É muito pouco. Muito pouco. É lógico que eu faço um equilíbrio, né, na minha vida, né? Então, assim, fiquei esses 2 meses, não gastei quase nada. Agora eu vou viajar, né? Vou conhecer vários lugares. Eu vou gastar com certeza com transporte. Se eu querer ficar em algum hostel, eu vou gastar. Então, assim, a gente faz esse equilíbrio também pra gente não falar assim, eu vou pra vaga, vou trabalhar lá, descansar lá e não vou conhecer nada. Lógico, você pode conhecer os lugares que você quiser, deve, e também curtir de uma forma, você pode curtir de uma forma mais econômica. Por exemplo, eu costumo ir em restaurante mesmo do lugar uma vez. Eu vou, conheço a comida tradicional, tudo bem que eu prefiro conhecer a comida tradicional dos meus hosts, que é caseirona, né? É caseira, mas eu vou, conheço o restaurante, mas no resto da viagem eu prefiro comprar uma comida, fazer a comida, né? Uma coisa que seja mais econômica do que ficar gastando só com restaurantes, que é uma coisa cara. Então, vai do que você preferir, né? E o mais estilo de vida. É fazer esse planejamento financeiro para que você saiba o quanto que você pode gastar, né? E um negócio que caiba dentro do seu orçamento, de modo que você aproveite, passeie, curta e não acabe com o seu dinheiro e fique, né, numa situação saudável. Tranquila, exatamente. Tudo é planejamento nessa vida, lógico. Que eu gosto de ter meus dias de loucura, né? De pegar, sair e não ter planos. Lógico que eu gosto. Mas também eu não posso me dar o luxo de fazer esse tempo, né? Esses 7 meses que eu tô viajando só na alegria de viver da loucura. Não, a gente
eu faço um pouco de loucura e aí eu volto pro meu planejamento. Ó, a meta é seguir isso daqui, então vamos seguir. E então eu faço de uma forma mais equilibrada para que meus custos também não sejam muito altos, que pode causar talvez algum problema que eu tenha que voltar antes, entendeu? Eu não quero isso. Tudo bem que agora eu também estou trabalhando, então eu, graças a Deus, eu, né, tenho essa renda a mais. Então agora eu posso me dar alguns luxos, mas que antes eu, mesmo que eu não tivesse esse trabalho, eu poderia continuar viajando porque eu planejei isso. Calma aí que caiu. Eu vou pôr meu celular pra carregar, porque ele entrou aqui. Modo pouca energia. Oi. E isso que eu ia te perguntar, Liloca. Você começou a trabalhar, né? Então, você saiu do Brasil sem trabalhar. E aí você, no meio do intercâmbio, arrumou um emprego, um trabalho para você online, 100% remoto, que você consegue trabalhar daí. Sim, eu vim para cá com o plano A, B, C, D, E. E uma delas era eu encontrar alguma forma de renda online ou no lugar que eu estivesse, né, de uma forma legal e que eu pudesse receber uma graninha para eu continuar viajando na tranquilidade. E tinha já pensado em algumas formas. Quando eu estava lá em Sobridworth, eu recebi uma proposta, porque como eu trabalhei muitos anos com contabilidade, então muitas pessoas me conhecem por causa disso. E eu recebi uma proposta de trabalhar nessa área para uma empresa no Brasil. E como o proprietário, né, ele sabia da minha condição que eu estava viajando, ele conversei com ele, fizemos algumas reuniões e deu tudo certo e está dando até hoje, graças a Deus. Eu né, trabalho, faço meu voluntariado, trabalho no período da tarde, eu trabalho, né, para essa empresa no Brasil. E tenho fim de semana, aqui são 3 dias, para eu conhecer todos os lugares que eu quiser, né? Durante esses 2 meses, eu tenho essa tranquilidade de poder viajar tranquilamente e receber uma graninha extra que eu já estava pensando em como receber essa grana extra, mas veio de uma forma muito mais sutil, muito mais agradável, que era uma coisa que eu já sabia fazer. Porque eu estava pensando em algumas formas que eu ia ter que aprender a fazer alguma coisa. E isso não é problema nenhum. Eu iria aprender a fazer coisas novas, até porque eu gosto. Mas isso surgiu de uma forma muito mais sutil, porque eu já sabia, já tinha experiência, então foi só entrar na onda e surfar. E aí você consegue conciliar bem como que tá sendo para você conciliar o seu trabalho. No começo foi muito confuso. Oi? No começo foi muito confuso. Porque eu, né, ainda tava meio com a rotina meio bagunçada e tal. Férias aí, elite. De voltar a trabalhar meio no tranco, já não lembrava de mais de nada, né? Fazia 5 meses que eu não estava mais trabalhando na minha área, eu já não lembrava mais de nada. E aí eu comecei a me planejar melhor nos próximos nos hosts seguintes. E agora eu tenho uma noção muito melhor do que eu tenho que fazer, da hora que eu tenho que fazer, a rotina que eu tenho que fazer. Então é excelente. Nossa, não atrapalha em nada a minha viagem, só ajuda. Só ajuda, que aí você fica mais tranquila financeiramente. Com certeza, com certeza. Ai, que massa, Liloca. Eu fico feliz que você esteja feliz trabalhando, tenha dado espaço. Porque agora é muito massa também, que depende assim do que você realmente quer fazer. Se você quiser ficar anos aí viajando, você consegue ficar anos viajando e tá na área, muito massa. Exatamente. É lógico, né? A gente quer voltar, né? Conhecer. Nem que for dar um oizinho aqui, né? Dar um oi. Um oi, um tchau. Um oi, um tchau. Um oi rapidamente. Mas eu tenho essa liberdade, né? Eu consigo fazer o trabalho que eu me responsabilizei com excelência, né?
consigo fazer e também consigo curtir da forma que eu tinha planejado, do jeito que eu queria, eu estou conseguindo. Então, Que legal. Tudo na vida é planejamento. Você conseguiu se planejar, conseguiu se organizar, você consegue fazer tudo. Perfeito. Dá pra encaixar na sua rotina. Eu acho que às vezes até encaixa melhor, né? Porque quando a gente tem pouca coisa pra fazer, a gente não faz menos ainda. Quando a gente tem bastante coisa no dia preenchido, você organiza seu dia e você aproveita todas as suas horas. Preguiça, E Liloca, como é que você está se sentindo hoje, depois desses meses todos viajando? Eu digo isso em relação à Liloca, que estava no Brasil antes de começar essa experiência do voluntariado, e a Liloca, que hoje está aí depois de 5 países, né? 5 países. 5 países, tendo viajado, feito vários voluntariados, passado por várias experiências nos voluntariados, e tá agora aí na Irlanda, que era do país dos seus sonhos. Como é que você tá se sentindo comparando a Liloca no Brasil antes de sair para essa experiência e a Liloca hoje, depois de viver esses meses aí? Então, eu tinha um outro pensamento da vida, eu acho. Eu acho que esse tempo que eu passei, né, sozinha, conhecendo os lugares e conhecendo pessoas diferentes e experiências diferentes, culturas diferentes, rotinas diferentes, me ensinou várias lições. Então, lógico, as pessoas viram e falam assim, nossa, você viajou, você é viajada. Mas é muito mais que isso. É você criar uma experiência diferente que você vai levar para a vida. Eu tenho muito mais... sou uma pessoa muito mais evoluída hoje em dia pelas experiências que eu passei aqui fora. Então, hoje eu consigo olhar para a vida de uma forma muito mais diferente, de uma forma muito mais madura do que antigamente, do que antes de ter essa experiência. Eu sabia que isso teria um impacto na minha vida, mas eu nunca imaginei que seria tanto, que isso ia mudar meu olhar para a vida. E realmente mudou. Eu sou, né, hoje eu consigo olhar para os meus objetivos com mais clareza, eu consigo traçar metas com mais certeza, com, né, pé no chão. Eu tenho um bom planejamento da minha vida hoje em dia, que hoje eu consigo enxergar minha vida. Lógico, vai ter imprevisto? Vai ter perrengues no meio do caminho, como sempre tem. Mas hoje eu tenho outra visão da vida. Eu recebi muitas lições de vida durante esse tempo. Conheci muitas pessoas com sabedoria. E aí eu vou agregando, né? Isso vem agregando na minha vida. E por isso hoje, graças assim ao intercâmbio voluntário, a minha coragem de dar a cara ao mundo, eu posso dizer que sim, a vida da gente muda, a maturidade da gente muda. É outra experiência, é outra. E mas eu falei essa semana nos stories até, é muito mais, né? Às vezes a gente vai assim para fora achando só da viagem, da curtição, de conhecer as pessoas. Eu acho que é uma grande motivação pra gente sair, conhecer os lugares diferentes e tal. Mas quando você começa a viver essa experiência, você vê que vai muito além disso, porque não é somente a curtição e você conhecer lugares. Começa pela realização do sonho, começa pela sua coragem de fazer isso. Começa pelo sonho. E por você vê que você teve coragem e você foi capaz de conquistar um negócio que você queria. Então isso daí eu acho que já te dá força. Aí isso daí vai se unindo. As experiências que você vai tendo de vida enquanto você está viajando, as pessoas que você vai conhecendo, como você falou, conheci pessoas com muita sabedoria. E a gente vai pegando um pouquinho de cada um pouquinho de cada lugar, vai abrindo nossa mente, né? A gente vai ficando mais, eu acho que flexível também para as diferenças das outras pessoas, as diferenças das culturas, que nem você falou. Você ficou com a idosa, que tinha ali o princípio de demência, e aí você com certeza aprendeu muito lidando com ela nesse período. Nossa. Eu já fiquei bastante tempo também trabalhando com idoso, e aí
é uma coisa que, pra mim, mudou muito minha mente, porque a gente não consegue hoje se enxergar na condição de quando a gente tiver 80 anos, assim. Né? Pelo menos eu também não tinha tanto contato com pessoas idosas. E a hora que você fica ali em contato, você fala, caramba, isso aqui, daqui a pouco eu vou estar nessa condição. E quem me conhecia antes, sabe, eu não sou uma pessoa nada paciente. Eu não sou uma pessoa paciente. E todo dia, na hora do jantar, a gente jantar, eu falava que eu queria jantar todos os dias com ela. Porque ela se sentia muito sozinha e tal. E eu falava assim, não, eu vou jantar todos os dias com ela. E aí a gente jantava todo dia juntas. E aí ela pegava o celular dela, que ela perdeu o marido faz 5 anos. Então ela vive o luto até hoje, coitadinha. E aí ela pegava o celular dela todos os dias e me mostrava todas as fotos da galeria dela. E aí todos os dias... Ela não lembrava que tinha te mostrado ontem. Não lembra. E aí ela me mostrava, todo dia ela mostrava com uma animação o cachorro que ela encontrou no supermercado. Esse é o Milo, olha como ele é lindo. E me mostrava o Milo todos os dias. E ela falou assim, a Millie é a cachorrinha, a Chihuahua com a linguinha de fora. Que todo mundo conheceu, achou ela doidinha, mas é uma belezinha. A Millie não gostou dele. Aí eu todo dia olhava pra Millie e falava assim, não acredito, Millie, você tem que gostar do amigo. A Millie olhava pra minha cara e falava assim, de novo. De novo, Liloca. De novo essa conversa. Exato. Todos os dias. E era tão gostoso. Era previsível, mas era tão gostoso, sabe? A paixão que ela me mostrava. A filha dela que estava nos Estados Unidos, sabe? O amor que ela sentia. Nossa, cara, eu aprendi muito com ela. Muito e ela, acho que ela nem imagina o tanto que ela me ensinou. Sim, provavelmente, né? Mas eu acho que é muito disso mesmo. Essas experiências, elas trazem muito crescimento e são experiências que a gente provavelmente não viveria se não saísse da caixinha, né? Eu acho que a gente tem um certo luxo se a gente viaja na forma tradicional, né? A gente tem um hotel, tem o café da manhã no hotel, que é uma delícia também, concordo. Uma cama. Tem, né? Você tem um certo luxo, não vou falar que não. Desculpa. Imagina! Aí, só que você fazer um intercâmbio voluntário, você tem uma imersão diferente na família, porque você vai viver o dia a dia daquela família. Então não é assim, aquela família não tá a seu dispor igual um recepcionista, igual um garçom. Eles estão vivendo a vida deles. E aí você percebe como é a vida naquele local. E então você percebe que eles têm as dificuldades deles, não digo financeira, às vezes emocional, né? Eles têm os problemas deles e aí você consegue ver, porque a gente tá vivendo o dia a dia. Aí você percebe que eles têm as alegrias deles de coisas simples. Por exemplo, lá em Cartmel, eles gostavam de fazer joguinhos de perguntas e mímicas de vez em quando. Então, tipo imagem e ação, assim? Isso, a gente tava lá sentado na mesa, do nada, vinha minha anfitriã com uma caixinha e já puxava uma fichinha para fazer uma mímica. Então, tipo, é uma coisa simples, mas é do cotidiano deles. Aí imagina eu pra fazer mímica, né, de umas pessoas que eu nunca vi na vida. Aí eu falo assim, I don't know. I know. E aí fazia mímica. Então era muito divertido. Uma coisa muito simples, faz parte do dia a dia deles, que não faz parte do meu dia a dia, mas que eu vou chegar em casa, eu vou agregar. E que é uma coisa inesquecível pra mim. É simples, mas é inesquecível. Isso que você falou é legal. Você falou, vou chegar em casa e vou agregar. A gente vai aprendendo e aí a gente vai trazendo as coisas que a gente curte pra nossa vida. E outra coisa é criar essas memórias, né? Porque vocês tiveram uns momentos ali que vocês criaram essas memórias juntos, que você não vai esquecer mais. E eu tava conversando com a Jo, hoje eu acho que eu tava falando com ela. E a Joelma, gente, inclusive, quem quiser comprar Melissa... A Joelma, ela tem uma loja. 50 milhões de Melissa. A hora que eu vi, eu falei, nossa, é uma loja. Eu fiquei chocada.
Gente, sério, eu nunca vi um negócio desse. A Joelma, ela simplesmente tem um quarto com prateleiras até o teto, cheio de sapatos Melissa. da Melissa, bolsa, tem de tudo da Melissa. Ela é dona da Melissa. E aí ela tá vendendo, né? Aí eu falei assim, nossa, Jô, quanta coisa, meu Deus, tô chocada. Ela, não, você não viu nada. Tem outro quarto com mais do que isso. Eu falei, gente, não é possível. Não Mas acredito. aí, o que foi muito legal que ela falou? A Jo, gente, ela ficou agora, né, os 6 meses, ela falou aqui lá viajando na Europa, e ela acabou de voltar, tem 2 semanas. E ela colecionava Melissa, colecionava real oficial, sei lá, ela deve ter mais de 100, pelos meus cálculos ali. E aí ela falou assim, eu vou vender, vou desapegar, porque eu não quero mais colecionar coisas, agora eu só quero colecionar os momentos. E as memórias com as pessoas. Exatamente. E, tipo, cara, olha que massa. Eu sou uma pessoa muito apegada. Eu era uma pessoa muito apegada com roupa. Tipo assim, eu tinha roupas que eu né, levava pra mim. Não cresci, né? Cheguei nos 10 anos, não cresci mais. Então era roupa que eu levava pra minha vida. E hoje, cara, eu chego num host, largo uma montoeira de roupa. Às vezes compro alguma roupa que eu preciso ou outra. Vou para outro rosto, não preciso mais disso. Desapego. Porque a gente percebe que não é o mais importante. Realmente não é o mais importante na vida. Então, hoje em dia eu também não sou muito apegada com coisa não. E é muito legal de ver essa mudança, né? O quanto que essa experiência modifica na gente. Porque, ô Jô, se você estiver aqui na live, comenta aqui essa história da Melissa. Eu até vi os comentários. Não sei se a Jô ainda tá, ela estava. E é muito legal de ver isso, como que a nossa mentalidade realmente muda. Porque, de fato, você para pra pensar assim, cara, tá, o que as 150 Melissas que eu tenho vão agregar na minha vida em experiência e tal. E você não pode carregar um monte de Melissa, a Jô tá aí, ó. Você não pode carregar na sua mala uma prateleira inteira de Melissa, né? Exatamente. Então, é uma visão diferente. A Yasmin falou um negócio na live passada que era justamente o que eu e o Bruno tava conversando na semana passada. Ela falou assim, o intercâmbio voluntário, ele pode ser um fim para muitas pessoas, se elas quiserem viver assim, viajando dessa forma para sempre, mas eu enxergo ele como um meio, porque é algo que me modificou muito. Então ele foi um agente, está sendo, que ela está ainda viajando, mas um agente de transformação na minha vida. Para que eu me enxergasse de uma outra forma. Exatamente. É lógico, né? A gente, depois que a gente aprende a viajar dessa forma, a gente quer viajar de outra forma, porque não faz mais sentido. Exato. A gente gastar tanto dinheiro viajando de forma tradicional, sendo que a gente não precisa disso. Mas toda essa experiência que a gente vai criando durante a viagem modifica muito a vida da gente. A gente muda completamente a visão da vida, a perspectiva do mundo. É totalmente diferente. Por isso que eu acho que, assim, quem tem esse objetivo não ficar com medo de se entregar, de se jogar, de focar. Que às vezes coloca tantos medos na frente que acaba perdendo a melhor parte, que é estar aqui mesmo. Exato. Sabe? Não sabe como é a experiência e não consegue alcançar por medo. Então, tem que desbloquear esse medo e ter essa experiência, nem que seja por um mês, porque esse mês vai te transformar, vai fazer você mudar seus pensamentos e aí você não vai conseguir parar mais. Exato, vai mesmo, vai mudar muito. Ó, só você falou de um mês, só para concluir que a Jo comentou aqui. A Joelma, gente, ela saiu para fazer 2 semanas de intercâmbio. E no fim, ela falou. Era para ser 2 semanas. Ela ficou 6 meses, ela não quis mais, não falou, não, vou ficar, não vou voltar. Das 2 semanas viraram 6 meses e que virou dela voltar pro Brasil agora e dar fim e vender todas as Melissas, porque a vida dela mudou. Aí ela falou, uma amiga até me falou, nossa, esse intercâmbio te mudou mesmo. Você desapegando das Melissas era algo impossível. A gente cria outros valores, né? Valores. Eu acho que a gente tá aberto a mudanças. A gente, o tempo todo durante a nossa vida, a gente está mudando. Só que às vezes a gente não aceita as mudanças, né? Então, a partir do momento que você aceita as mudanças que tá acontecendo na sua vida, você vai se transformando numa pessoa melhor, porque vão sendo outras experiências, outras perspectivas e
você vai evoluindo dessa forma. Exato. E ela tá certíssima. Tem mais que viajar mesmo. Ih. Agora já descobri o caminho, ninguém mais segura. Agora vai. Ninguém mais segura. Não. Muito legal, gente. Ó, e logo pra gente finalizar aqui, já indo nesse tema nosso que a gente tá falando, eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera, para as pessoas que têm medo. Só complementando o que você falou, né? Às vezes o medo, aliás, sempre o medo fica travando a gente e a gente não para pensar o quanto de coisa que a gente tá perdendo por conta desse medo, né? A gente fica assim, o que eu posso perder se eu for? O que de ruim pode acontecer se eu for? A gente pensa em todos os cenários possíveis, ruins, caso a gente vá fazer. Mas aí a gente não para pensar nos cenários ruins da gente não realizar esse sonho, da gente não ir. O que pode acontecer, né, para você se você ficar no Brasil? Então, pensem nisso. E aí, Liloca, eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera, porque eu acho que todos nós já vivemos esses medos de alguma forma, em algum grau, quando a gente pensava em fazer o intercâmbio e a gente não estava concretizando ainda. Às vezes é um medo disfarçado de eu não tenho dinheiro, um medo disfarçado de eu não tenho condições, que é a melhor desculpa que a gente arruma, mais fácil, né? Botar a culpa no dinheiro. Mas se você for mexer ali, é medo. E da gente já sair dessa situação. E o que você diz pra galera, Liloca? Deixa um recado pro pessoal que tem esse sonho, mas que ainda não conseguiu botar em prática. Então, como uma boa contadora viajante, eu vou começar do mesmo princípio. Se planeje. Mesmo que você ainda esteja com medo, começa a guardar dinheiro. Aí, começa a verificar passagem aérea. Começa a verificar passagem aérea, aí depois você já começa a verificar, né? Fecha a mentoria com a Ana, aí já começa a verificar como que funciona, né? Aí você começa a criar uma base. Dessa base, você vai desbloqueando seus medos. Por quê? Porque você vai conhecendo outras pessoas que desbloquearam esse medo e voaram. Então, o que eu posso deixar de mensagem se planeje, tenha uma base sólida e comece com as suas prioridades. Se sua prioridade é fazer esse intercâmbio, é viajar, então você pega, se planeja, faz suas continhas, vê quanto você tem que guardar no mês, coloca uma data, nem que seja daqui 3, 4 anos. Eu viajei depois de 5 anos por causa do Covid. 4 anos depois do Covid e por causa do Covid. Então, coloca uma data e fala assim, nessa data eu vou. O que eu preciso, né, desenvolver até essa data? Eu preciso resolver meus BO dentro da minha cabeça? Preciso. Então, eu vou fazer durante todo esse tempo que eu coloquei de meta, eu vou desenvolver o meu medo, vou desbloquear, vou pensar na parte financeira e só vou, porque o que acontece? Se a gente só deixar eu preciso perder o medo. Eu preciso guardar dinheiro. Eu preciso, você nunca vai guardar. Então, coloca uma meta, coloca uma data e ação. Porque se você não agir, só palavras e sonho não vai servir de nada. Você vai chegar nos 80 anos, vai morrer e não vai realizar nenhum sonho. Então, eu acho que é isso. Perfeito. Se você não agir, palavras e sonhos não vão adiantar de nada. Não. Vocês vão chegar com 80 anos e não vão ter realizado nenhum desses sonhos. Então, Exato. Perfeito. Tudo que você falou, ação. E pra gente agir, gente, a gente precisa ter clareza. E que nem a Liloca falou, fazer um plano, fazer seu planejamento e começar a se movimentar, dar um passinho atrás do outro, é o que vai fazer com que você tenha mais força pra agir, né? Que nem você falou. As coisas vão clareando. Você bota uma data, aí você vai começar a ver passagem aérea e você vai dando um passo de cada vez. Aí você começa a ter uma base sólida, né? Começa a enxergar números, começa a enxergar com clareza o seu objetivo. Porque enquanto tá tudo turvo, você fala que é impossível. Eu falo que é impossível porque eu não sei como fazer. Porque eu não tenho uma base, eu não tenho entendimento de como fazer. Eu tenho medos. Por isso que tá tudo turvo.
Então, a partir do momento que você começa a clarear esse processo, porque pode ser que seja um processo longo para uns, pode ser que seja um processo rápido, mas que você siga no seu tempo, mas que você clareie as suas ideias e coloque seu sonho em prática. Perfeito, Liloca, muito bom, adorei demais. Ó, a Jo deixou uma mensagem aqui pra você, falou que amou a live, aproveitando o gancho, amou te conhecer, assim como as outras meninas e meninos lá no nosso encontro de Londres. Foi mais um presente que o intercâmbio me deu. Ah, ela é uma linda mesmo. Ela, a Maria Alice, são duas, nossa, e outras, a Maiara. Maiara tá aqui, eu acho. Maiara tá aqui na live, eu vi ela também falando aqui. Maiara tá aqui na Irlanda. Ela tá na Irlanda? E ela tava na live também, eu vi ela entrando aqui. Sim, então é tudo pessoas que a gente vai criando um carinho durante esse caminho. E é tudo de bom. Nossa, não tem nada de ruim que possa bloquear os nossos sonhos. Sempre vai ter coisas muito boas durante esse trajeto que vão compensar tudo. Exato, muito bom. Ó, a Maia ela vai se encontrar. Quero ver vocês, hein, gente, todas juntas. Quando vocês estiverem juntas, vocês me mandem fotos, vocês me marquem, que eu adoro ver. Pode deixar. Muito bom. E, meu povo, o último recado que eu vou dar aqui pra vocês, hoje, 9 da noite, quase aqui. Nossa, que horas são aí, Liloca? Tá tarde? 11. Não dá tanto. Não, 11 nada, meia-noite. 11. 11h52. 11h52. Meu povo, último recadinho pra vocês. Se quiserem entrar aqui pra nossa comunidade maravilhosa e vir com a gente na mentoria. Hoje, as inscrições vão ficar abertas até segunda-feira, que eu abri ontem, mas até hoje, meia-noite, tem R$300 de desconto para vocês. Período de acesso dobrado à mentoria, então tem 2 anos de mentoria. E eu acho que ainda tem, Bruno não está aqui agora, daqui a pouco ele me fala, mas eu acho que ainda tem vagas com a lista com ajuda de custo, pelo menos no começo da live ainda tinha, que a gente separou para os 100 primeiros. Então, quem quiser entrar na mentoria, gente, se der tempo, digita link aqui no comentário que aí a gente consegue mandar. Se não der tempo, vai lá no link da minha bio, que tá disponível lá para vocês entrarem também. E vem com a gente fazer o rolê do mundão aqui acontecer, né, Liloca? Vamos. Tem que colocar em prática. Ih, meu Deus do céu, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Verdade. Aí é sempre assim, ó, o maior arrependimento foi só não ter começado antes, né? Não ter começado antes. Nossa. Não, mas eu não me arrependo de nada do meu processo. Sinceramente, eu não me arrependo de nada desse processo. Porque minha intenção era vir em 2020. Aí teve todo o problema do Covid. Mas nesse período de 2020 a 2022, eu também conheci muitas pessoas muito boas. Consegui solidificar muito mais coisas do que eu imaginei. Então, com certeza, acho que a gente tem que confiar no tempo. Desde que certo. Você esteja agindo conforme o seu planejamento. Com certeza, né? Não pode perder o foco. Ai, meu Deus. Se acontece algum obstáculo, você perdeu o seu foco, não adianta de nada. Então, Exato. Tem que sempre manter o foco. O tempo, ele vai servir muitas vezes para a gente amadurecer muitas coisas. É necessário, né? Um tempo de planejamento. Mas segue o tempo. Não vai dobrar o tempo. Não pode perder o foco. Exato. Ó, Vanessa perguntou quando que a gente vai ter acesso à lista com ajuda de custo. Vanessa, a gente vai liberar para vocês depois da nossa aula inaugural. A aula inaugural já vai ser na quarta-feira que vem, dia 25. Já anota aí, já tá lá no manual do aluno. Mas aí na aula inaugural eu converso com vocês, explico todo o funcionamento e a gente já libera todos os bônus para vocês também. Beleza, Liloca, muito obrigada. Eu amei. Eu que agradeço pelo convite. Eu adoro. Muito adoro esse papo. E uma coisa, você tá muito mais serena do que na nossa última live que a gente fez aqui. Eu achei você muito mais... Ainda mais, sei lá, parece que tá flutuando. São os cavalos e as ovelhas. Foram os cavalos e as ovelhas. Sério? Parece que tá flutuando. Os cavalos e as ovelhas, eles me transformaram. Eu sou uma pessoa muito mais serena agora. Eu sou paz e amor. Ninguém mais me irrita. Que massa, meu. Muito bom. Um beijo enorme. Eu amei. Beijo. Muito. Já vou falar pra vocês. Eu tava pensando, tô a fim de fazer live. Eu nunca fiz aquelas lives que a gente põe
mais 4 pessoas, que a gente fica em 4 pessoas na live, sabe? Ah, legal. A gente podia fazer uma live, você com as meninas, pra vocês contarem as presepadas do intercâmbio com vocês juntos. Porque aí, Nossa aí senhora, fica assim, acho que nem presta. acho que não é bom. Acho que cancela. Eu acho que a gente pode falar de outra coisa. Não, se as meninas topar, eu topo. Eu topo tudo. Eu topo Porque, tudo. meu, eu sou nunca fiz, topa. mas eu acho que ia ser super legal. Porque vocês viveram essa experiência juntos, aí a gente ia trocando ideia aqui. A galera que vai entrando Cara, vai vendo as Olha, se elas histórias. topar, eu assim, topo. sala de casa. Eu topo tudo. Se Boa. elas topar, eu topo. Eu vou conversar com as meninas. Ó, a Joelma tá aqui. Podia juntar todo mundo aqui. A gente faz um bate-papo. Pena que só cabe 4, né? Não, Bom, também mas mais na que isso, reveza. ninguém ia conseguir falar. Não, a gente reveza, não esquenta a cabeça. Mas, então, vou tentar organizar esse bate-papo aqui. Vai ser louco o negócio. A gente faz o teste. Nunca fiz, hein? Ah, vai ser legal, não esquenta a cabeça. Piloca, um beijo beijo. enorme. Gente, todo Um mundo beijo, aqui um que beijo a acompanha todos gente aí. também. Beijo enorme pra todo mundo. Liloca, boa noite. Muito obrigada por ficar aqui até meia-noite compartilhando suas experiências com a É um galera. prazer, é sempre um prazer. Não, E aí a gente vai conversando, tá bom? Tá bom. Um beijo e fiquem com Deus. Beijo, ó, Dani, bem-vinda. O povo que entrou, a Elisângela também, galera que entrou na mentoria, sejam bem-vindos, turma 17. Ai, que legal. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.